Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Eu sou Marcelo Gonçalves. Este é o nosso canal com a palavra Small, um canal de devocional bíblica, onde o nosso propósito é estudarmos livro por livro. Estamos estudando o livro de Jonas, mas até aqui nós já estudamos as cartas de 1ª, 2ª, 3ª João e também já concluímos o livro de Daniel. Depois de Jonas, como eu falei semana passada, eu pretendo entrar em 1 Coríntios, uma carta de Paulo, escrita à igreja de Corinto. Carta essa que eu já tenho estudado com minha igreja. Então, quando eu comecei o canal, eu até passei a postar minhas pregações quando eu tenho oportunidade, mas aí eu já comecei a postar com a carta já um pouquinho avançada nos estudos. Então, eu vou retornar a 1 Coríntios para compartilhar com vocês o meu estudo até chegar no primeiro dia que eu postei a minha pregação na igreja. E aí, quando eu finalizar essa parte, eu volto a outro estudo. E aí eu vou continuar postando 1 Coríntios sempre que eu tiver oportunidade. Porque 1 Coríntios é só prego quando tem oportunidade na igreja. Então, eu vou dar sequência ao estudo de 1 Coríntios, como eu já tenho feito hoje. Quando eu prego, eu posto. Beleza? Bom, antes de mais nada, vou pedir para você verificar se você já é inscrito no canal. Eu tenho observado que algumas pessoas que estão assistindo os vídeos não são inscritas ainda. Então, peço a você que possa se inscrever para que a gente possa crescer. Deixa seu like, é importante para que o canal possa ser divulgado a outras pessoas. O engajamento do like de vocês faz com que o YouTube entenda que o conteúdo é bom e ele passa a distribuir para outras pessoas. Comente aqui, aquilo que você aprendeu ou alguma dúvida que você gostaria de retirar e a gente não conseguiu ser claro aqui no estudo. Eu vou estar me atentando às suas dúvidas e me esforçando para responder. Inclusive, seu comentário pode também te levar para a Conferência Fiel de Jovens no próximo ano. Se você não se enquadrar no perfil de participar, você pode abençoar alguém. Então, comente no final do ano, no meu aniversário, estarei sorteando. Vou estar passando um card aqui, onde você pode estar verificando todas as regras para participar, mas acima de tudo, eu estarei sorteando. Essa é a verdade. É meu aniversário, mas eu irei presentear alguém. Então é isso. Compartilhe também. É importante você compartilhar. Poxa, eu entendo que esse canal é uma boa ferramenta para crescer ou para também evangelizar outros. Então compartilhe também para que a gente possa ir crescendo junto e também proclamar o evangelho para quem precisa, né? Essa é a verdade. Vou deixar passando o videozinho aqui da Conferência Fiel para você sentir aquele gostinho a mais e poder comentar com mais vontade. E lembrando também que semana passada, né, já iniciou o módulo do legado. Então, eu não vou estar mais passando o vídeo do legado até que acabe esse módulo. Ano que vem, quando tiver novas turmas, eu vou estar divulgando novamente para vocês. E quem sabe até lá eu faço uma promoçãozinha e eu abençoe também alguém com alguma inscrição. O que vocês acham? Comente aí também. Mas é isso aí. Vamos para o vídeo da conferência. Depois da vinheta, nós vamos para o estudo, que é a parte mais importante, que a gente possa crescer a cada dia mais. Sejam praticantes da palavra. O ouvinte não praticante é como aquele que olha seu rosto em um espelho, mas logo se esquece de sua face. Espelho, espelho meu, existe alguém mais esquecido do que eu? Na provação desaprendi a sabedoria, na tentação abandonei minha companhia. Espelho, espelho meu, existe alguém mais desaventurado do que eu? Este quarto pela língua incendiado, estas paredes, grilhões e cadeados. Espelho, espelho meu, permita-me ver além para aquele que reviveu, o justo, que ora por alguém como eu, intercessor, que a minha alma converteu. Espelho, espelho meu, no reflexo, quem vejo senão aquele que por mim morreu? A misericórdia, o juízo venceu. O Rei me chamou para perto de Deus. Conferência Fiel Jovens, 2023.
Então vamos lá. O estudo de hoje nós vamos iniciar uma série, como eu já fiz no passado, né? A série tem um título como Três Grandes Verdades sobre Deus. E hoje nós vamos ver que Deus não é como nós. Está nos versículos 1 a 4 do capítulo 4. Então, nós vamos ter três estudos referentes a esse capítulo aqui. O primeiro, Deus não é como nós. Minha versão NVI diz assim: Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor e que promete castigar, mas depois te arrependes. Agora, Senhor, tira minha vida. Eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. O Senhor lhe respondeu: Você tem alguma razão para esta fúria? Oremos. Pai, tu és soberano maravilhoso e nós queremos mais uma vez colocar em tuas mãos aqui nossas vidas, para que o Senhor possa nos conduzir ao entendimento claro da tua palavra. É a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Como eu já falei no título, nós vamos ver aqui três verdades sobre Deus. Hoje, Deus não é como nós. Deus, ele se deleita, né? Na verdade, em todo o contexto, ele se deleita quando pecadores se voltam para ele. Jonas, nesse momento, também, ele está demonstrando que ele tem total conhecimento sobre quem é Deus e sobre seus atributos, bem como suas atitudes representam o contrário, mas ele, de fato, reconhece. E aí, nós podemos ver também que Deus, ele ouve as queixas. Na verdade, Deus, ele ouve a todos. E ele ouviu as queixas de Jonas. Assim também como ele já ouviu as queixas de Abacuque, os lamentos de Jó, as orações de Davi, de Salomão. Então, Deus, ele ouve. Ele também ouve hoje. Mas enquanto nós podemos observar também aqui que enquanto todos os deuses que são criados, eles são deuses irascíveis, então eu tive até que pesquisar, né? São deuses irascíveis, que se irritam com facilidade ou que frequentemente demonstram raiva. Nosso Deus, ele é tardio em irar-se, e nós lemos isso aqui. Então, Jonas, ele demonstrou conhecimento que Deus promete castigar, mas ele não ira facilmente, ele é tardio em irar-se. Então, nós vamos observar aqui nesse pequeno estudo, nessa perícope, nos versículos 1, por exemplo, nós vamos ver que o profeta ele se revolta. Então, é comum um profeta anunciar a palavra de Deus e se sentir satisfeito com o resultado, porque ele foi chamado para proclamar a mensagem de Deus e até então, quando ele proclama, a expectativa é que haja de fato arrependimento, as pessoas se arrependam e ele se alegra com o seu trabalho. Aqui nós vemos um profeta que irou-se por ter cumprido o seu papel e porque ele vê aqui que Deus de fato se arrepende, que nós vamos ver que é lá no finalzinho do versículo 3, no versículo 10, capítulo 3. Tendo em vista o que fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Então, isso era para Jonas como profeta se alegrar, porque a mensagem que ele proclamou, de fato, teve frutos. Mas aqui, ele se revolta contra Deus. A gente pode pensar também que, será que nós estamos longe de Jonas quanto a isso? Será que a gente também não fica irado quando a gente vê que alguma pessoa maldosa, algum bandido, algum assassino, seja lá, a pior espécie de ser humano, quando a gente ouve falar que eles se arrependeram a Cristo? Será que a gente também não lamenta a Deus, não reclama para Deus? Como é possível essa pessoa agora diz que é cristã? Eu acho, na verdade não é que eu acho, irmãos, eu afirmo que ao invés de nós nos entristecermos, de nós nos irarmos com Deus, por essas pessoas terem se arrependido dos seus pecados e se voltado para Deus, a gente deveria mais olhar para Deus e orar para que de fato seja uma conversão real.
e não somente uma farsa. Mas não devemos nos irar quando pessoas pecadoras se arrependem a Cristo, porque nós também éramos pecadores miseráveis e nós nos arrependemos. Então Deus, ele se alegra quando os pecadores se voltam para ele. Porque quem somos nós para nos irarmos quando há algum pecador se arrependendo? Nós somos ninguém. Então o profeta, ele se revolta, mas talvez nós não estejamos tão longe dele assim. Nós vamos observar aqui nos versículos 2 e 3 que o profeta, ele conhece a Deus, ou seja, Jonas, ele de fato conhece. Nós vamos ver aqui. Agora, Senhor, versículo 2 e 3. E ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Por isso que eu me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor e que promete castigar, mas depois te arrependes. Agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. Apesar da sua oração ser um murmúrio e solicitar a própria morte, nós vamos ver mais à frente, em outro estudo, que é normal, ele pedir para morrer é normal. Mas aqui, apesar de ser um murmúrio e ele pedir a própria morte, ele conhece a Deus. Tanto que ele fugiu. Aí nós vamos lembrar lá no início dos estudos que ele foi como uma criança, que a gente brinca com a criança, ela se esconde atrás de uma cortina, mas você sabe que ela está lá porque os pés estão à mostra e ela acha que está escondida. Ou até mesmo quando ela se esconde e você realmente, não encontrei, mas ela começa a rir, ela se entrega. Então Jonas aqui foi tão infantil quanto essa criança. Mas, apesar de tudo isso, ele mostra aqui que ele conhece a Deus. Apesar de fugir e saber que foi inútil ter fugido, ele conhece. E nós? Será que nós também não fugimos do nosso chamado? Essa é a questão. A gente olha tanto para Jonas fugindo do chamado de Deus, mas será que nós também não fugimos quando Deus nos chama para proclamar o seu evangelho a outras pessoas? Será que nós também não fugimos quando Deus fala que é para a gente proclamar até para os nossos inimigos? Às vezes é fácil falar de Jonas, mas quem somos nós também diante de um chamado de Deus? Mas Jonas conhecia Deus. E nós, será que o conhecemos? Outra observação que nós podemos ter aqui é que existe uma resposta de Deus diante disso tudo. No versículo 4, enquanto o profeta ficou totalmente irado, Deus é tardio em irar-se. E ele não só é tardio em irar-se, como ele faz Jonas refletir com sua própria oração, com seu próprio murmúrio. Ele faz Jonas refletir. Ele ouviu e lhe respondeu com uma pergunta. O Senhor lhe respondeu: você tem alguma razão para esta fúria? Ou seja, reflete aí, Jonas. Você tem algum motivo para estar furioso porque eu salvei este povo? Reflete aí. Você tem motivos para isso? Deus nos ama e nos ouve. Seja no lamento, seja na murmuração, seja quando pedimos, seja quando agradecemos. Ele nos ouve o tempo todo. Então, precisamos saber disso, que ele está nos ouvindo. Mas nem sempre sua resposta é conforme nós desejamos. Com base nisso, nós temos as aplicações que ficam da seguinte forma. Conheça o Deus vivo. Jonas o conhecia bem. Apesar das suas atitudes, ele o conhecia. E nós, será que o conhecemos de verdade? Segunda aplicação, ouça a resposta de Deus. Ele nos responde sempre. Nem sempre como nós queremos, mas ele está respondendo o tempo todo. Inclusive, irmãos, eu passo por sérias dificuldades de entender a resposta de Deus. É, inclusive, um dos motivos que eu sempre compartilho com os meus irmãos em Cristo é que eu sou muito difícil de entender a resposta de Deus. Raramente eu entendo de forma bem clara. Mas Deus, ele sempre está respondendo. Será que nós, de fato, estamos ouvindo a sua resposta? Terceira e última aplicação, participe dos planos de Deus. Ao invés de reclamarmos por aquilo que Deus fez ou deixou de fazer, devemos participar dos seus planos. Participar de forma ativa, conhecendo a sua vontade, entendendo a sua resposta,
e fazendo aquilo que nós somos chamados a fazer. E com isso nós temos a grande ideia que fica da seguinte forma: quem conhece o Deus vivo, ouve suas respostas às orações e se torna participante dos seus planos. Vou repetir. Quem conhece o Deus vivo, ouve suas respostas às orações e se torna participante dos seus planos. Que os irmãos fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.